Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre layout celular. Então se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha, seus comentários. Bora lá? Roda essa vinheta aí. Ok pessoal, bom, vamos lá, mais um vídeo aqui, tá? Dessa vez o tópico a ser explorado são os layouts, tá? À disposição do layout nas células de manufatura Lean, tá? Vou falar aqui no tema, né, principal desse vídeo aqui é o layout celular, tá? Que é de longe aí o mais buscado, tá? Em trabalhos de melhoria contínua aí, Lean Manufacturing, tá? Como sempre, preparei aqui uma sequência de tópicos, tá, para a gente discutir. E o primeiro deles são os tipos de layout, tá? Então, vou chavear aqui para a tela, tá? Vamos falar aqui sobre os tipos de layout, tá? Então, existem 4 tipos principais de layout, tá? O layout posicional, tá? O layout funcional, linear e, finalmente, o tema desse vídeo aqui, que é o layout celular. Eu vou passar rapidamente aqui por cada um deles, tá? Para mostrar aqui o que são, né? Como são esses tipos de layouts, tá? O layout linear, tá? Que é um tipo muito comum aí, muito encontrado, tá? Na indústria, ou pelo menos era, né? E ele é muito comum, tá? Em situações onde a demanda é mais estável, tá? Você tem alto volume, então os tempos de ciclo tendem a ser mais baixos, tá? Geralmente a geometria ideal para esse tipo de layout aqui são galpões retangulares, tá? Com um comprimento um pouco maior que a largura e um número alto de operadores, tá? Então você pode notar aí que é praticamente uma fila de pessoas aí trabalhando, tá? Uma atrás da outra aí, produzindo sobre uma esteira ou uma linha aí com roletes, o que for, tá? Então esse é o tipo de layout linear. Tá bom? Vou ampliar a foto aqui para dar uma olhada. Tem alguns exemplos aí, tá bom? A resolução não está muito boa, tá? São fotos retiradas aí de exemplos que já tem no Google. Bom, o layout seguinte, tá? É o layout funcional, tá? Qual é a diferença desse tipo de layout para os demais, tá? Nota que dá a impressão que ele também está em linha, né? Mas se você olhar essa foto aqui, ele está mostrando aqui o layout de uma área de usinagem, tá? Então aqui atrás você tem tornos, tá? No centro, aqui nessa fileira central, fresadoras, tá? Então por que ele chama funcional, tá? E aqui um torno de usinagem um pouco maior, né? Então por que chama de layout funcional, né? Nota que o layout está organizado de acordo com a função que cada grupo de equipamento realiza, tá? Então esse grupo de equipamentos aqui tem a função de tornear, essa fileira central aqui tem a função de fresar, né? E assim sucessivamente aí, tá? Então nota que o layout ele não é organizado de maneira linear, uma sequência de atividades linear, né? Na verdade o layout ele é organizado por funções que os equipamentos desempenham, né? Eles executam aí no produto, tá? Então quem viaja ao longo das funções aqui é o produto, tá? Então é por isso que ele é chamado de layout funcional, tá bom? Bom, na sequência nós temos o layout posicional, tá? Em que os processos estão localizados, né, em posições específicas, aí você tem posições determinadas para cada atividade, né, do fluxo de valor. Então aí no exemplo, na foto, a gente tem aqui um exemplo bastante comum, né? Que é a montagem seriada aí de aeronaves, né? De aviões aí. Então se você notar aí no piso, tá? Você tem as demarcações, tá? E quando a aeronave passa aí uma determinada posição, tá? Do solo aí, do piso industrial aí, ele executa um determinado processo, uma montagem, o que for, tá? Então, isso é muito comum também em indústria automotiva, tá? Em que você tem uma série, né, de carros ali, ou veículos sendo montados em fluxo, tá?
e cada posição ali do piso da fábrica executa uma função, tá? Então, nota aí que se você olhar e reparar aí na foto, você tem as mesas aí localizadas aí à sua esquerda, né? E próxima à região de montagem aí dos aviões, você tem demarcações no solo, onde você tem aí as posições de cada atividade para ser executada, tá? Então, esse é um exemplo aí de layout posicional, tá bom? E, finalmente, né, o que nós vamos discutir nesse vídeo aqui é o layout celular, tá? Que é muito comum em situações em que a gente não tem tanta firmeza na demanda, tá? Ou precisa de flexibilidade, tanto de mão de obra, tá? Pela quantidade, quanto pela demanda também, tá? Então, a variedade, né? O mix e a quantidade necessária para entregar são situações em que você tem uma imprevisibilidade muito grande, tá? Então, lidar com isso é um pouco difícil, você acaba tendo que dispor aí, né? O piso, né, de produção e as operações de montagem e manufatura aí do produto em uma sequência celular que a gente chama, né? São células de trabalho, anota aí na foto que são duas células em U, tá? Tá virado aí na sua direção, né? Você tem aí 3 operadores trabalhando na primeira célula, tá? E 4 operadores trabalhando na segunda, tá? Você tem duas pessoas ali abastecendo materiais ali próximo ao canto inferior direito, tá? E esse é o arranjo celular que a gente chama, tá? Ele tem algumas vantagens, tá? Existem alguns motivos, tá? Por que utiliza o layout em U, eu vou mostrar depois aqui, mas esse é o tipo de layout que nós vamos dar uma olhada hoje aqui, tá bom? Então esses são os 4 tipos principais de layout aí, tá? Agora vamos dar uma olhada, tá? Na definição de células de trabalho, né? As células de trabalho são células de manufatura, né? Em que as pessoas, máquinas, ferramentas e as estações de trabalho geralmente estão dispostas em um formato de U, tá? Ou C. Mas principalmente a costa de cada atividade fica muito próxima de uma outra, tá? Que isso acaba formando uma sequência de processos com operações flexíveis, tá? E acaba ajudando você ter operadores, né? Montadores aí com múltiplas habilidades, pela facilidade que eles têm de trocar de posição durante a montagem, tá bom? Então, as principais características, né, perdão, o que caracteriza uma célula de trabalho, tá? O que ela é e o que ela não é. Então, olhando aqui, por exemplo, ó, né, a gente pode notar, na primeira figura aí, que o fluxo de pessoas, né, é bastante perturbado, né? Várias pessoas trabalhando em várias posições, você vê várias caixinhas aí que simbolizam inventário acumulando, tá? O sentido de fluxo não é tão claro, tá? E na sua direita aí você vê, né, que as setinhas amarelas aí indicam o sentido de abastecimento de matéria-prima, tá? A entrada, né, que é a primeira setinha vermelha lá, e a saída estão próximas, tá? Esse é um dos motivos a gente usar bastante o layout em U. O trabalho padronizado tem um tempo pré-determinado e uma sequência de atividades determinada, tá? O fluxo, o sentido de fluxo já é mais visível, né? É anti-horário aí. Então, uma célula de trabalho, tipicamente, ela não tem excesso de material, ela não tem contrafluxo e nem excesso de pessoas, tá? Ela está bem organizada, o sentido de fluxo é bem claro, tá? Então, nós vamos olhar aqui agora, né, adiante aqui, mais alguns tópicos, né? Quais são as principais características, né, das células de trabalho? Elas possuem fluxo de uma peça só, tá? Então isso evita que exista desbalanceamento, desnivelamento da carga de trabalho, tá? As etapas, a maioria das etapas das células de trabalho possuem qualidade embutida, que a gente chama, tá? Que são pokayokis, né, para evitar a ocorrência de falhas, né, a montagem errada ou passar uma peça com defeito adiante, tá? Os equipamentos e as estações de trabalho estão próximas umas das outras, as ferramentas e materiais estão próximas do ponto de uso, tá? Ninguém precisa caminhar muito para buscar uma ferramenta ou um material,
O 5S, tá, é aplicado disciplinadamente, a gestão visual é presente, tá? Gestão visual não se resume só a apontamento da produção em quadros, tá? A gente vai dar uma olhada nisso mais adiante. Segurança e ergonomia, tá? E a situação ergonômica aí da célula são levadas em conta, tá? Não existem potenciais aí de riscos ergonômicos e de segurança, tá? Os indicadores, tá, dessa célula de trabalho, eles estão visíveis e são de fácil acesso, tá bom? E a programação dessas células de trabalho é feita por gestão visual, tá? Então, essas são as principais características aí, tá? Quais são os benefícios, tá, da gente ter células de trabalho, né? Por que a gente trabalha aí nesse sentido de utilizar células de trabalho no conceito Lean, tá? Geralmente ela proporciona economia de espaço no piso da fábrica, principalmente se ela tiver uma geometria semelhante à geometria do galpão, tá? Ela proporciona um menor lead time, ela proporciona flexibilidade da mão de obra, você tem menos transporte e espera no fluxo de trabalho, tem menos inventário, tá? Você acaba tendo menos inventário e não permite que sejam acumulados materiais, né, e matéria-prima aí, próximos à célula de trabalho. Você acaba tendo maior qualidade pelo rápido feedback, né? Reduz caminhadas, você acaba reduzindo a caminhada que as pessoas precisam fazer no fluxo de produção, tá? O fluxo é visível, você consegue enxergar, e ela proporciona também uma maior integração e desenvolvimento, né? E um envolvimento ali entre os operadores por eles estarem próximos. Então a troca de experiência, o aprendizado de novas funções acaba sendo bem mais prático, tá? Bom, essas foram as principais características aí das células de trabalho, tá? Como desenvolver, tá, células de trabalho? Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer é fazer o mapa do fluxo de valor, tá? Como todo trabalho Lean aí começa com o fluxo de valor, tá? Então, é importante observar os fluxos de produto, tá? O fluxo de processo, o fluxo de materiais, tá? Por onde a matéria-prima vai fluir, como a informação vai fluir, o fluxo de informação, as pessoas, tá? Como as pessoas vão fluir aí no processo, a matéria-prima que precisa ir com embalagem para o processo, como serão feitos os descartes, tá? A configuração dos produtos, tá? O setup, o changeover da linha, como vai ser realizado. Então esses fluxos devem ser levados em conta. Bem como, né, não podia deixar de ser, os 7 desperdícios, tá? Então precisamos olhar aí, considerar como atacar, né, e eliminar já na origem, no desenho da célula, os 7 desperdícios Lean, tá? Identificar, tá, e levar em consideração a demanda do cliente, tá? Nunca sobredimensionar os recursos dessas células de trabalho, tá? E buscar oportunidades de Kaizen para o futuro aí, tá bom? Então, baseado sempre no fluxo de valor. Tá, uma ferramenta, né, que a gente já viu aí nos vídeos anteriores, é o mapa de fluxo de valor, que pode ajudar nesse sentido, tá? Em seguida, tá, para criar células dedicadas, né, nós vimos aí no último vídeo do canal como dimensionar células para produtos, né, que possuem diversas configurações ou modelos mistos, né. Então é importante separar alto volume e baixo mix, né, e alto mix e alto volume e baixo mix. Então separar aquilo que são frequentemente produzidos daqueles produtos que são produzidos mais esporadicamente. Então, fazer essa separação, né, tanto por tipo de processo e produto, como também quantidade, tá, com relação a volume e família de produtos que são produzidos na célula ali. Tá? Quanto menos perturbação, tá, for embutida no processo, você vai ter menos trocas, você vai ter menos configurações de ferramentas, né? Geralmente são esses tipos de paradas, né, que usam bastante tempo. Então, quando você decide colocar um produto bem diferente, tá, ou que tem um volume muito diferente de outro na mesma célula, o que acaba acontecendo você acaba perdendo bastante tempo tendo que abastecer bastante material, ou removendo, né?
e você acaba perdendo bastante tempo tendo que configurar o processo, tá? Para produzir aquele produto que é totalmente diferente de um outro que é produzido na mesma célula, tá? Então, para isso a gente usa aí ferramentas PQ, né, que é produto quantidade. Tem um exemplinho aí de uma tabelinha, né, ó, na figura aí, que tem na horizontal as colunas aí os processos, tá? E as linhas representam cada tipo de produto aí, tá? Então, ele mostra por onde passam os produtos, você pode separar em células, por exemplo, tá? Isso aí é uma tabela processo produto rota que a gente chama, tá? Em qual produto passa, qual produto segue qual rota de produção, tá? Por qual processo passa. Tá? Então isso a gente viu aí no último vídeo também, tá? É uma etapa importante aí logo no começo, né? E quais são as ferramentas, né, que a gente pode fazer uso aí no desenho dessa célula de trabalho, tá? O trabalho padronizado, tá? E as medições de tempo. O gráfico espaguete, tá? Que é muito útil para determinar as caminhadas e as movimentações, tá? Dentro e ao redor da célula, tá? A taxa de valor agregado, né? De todas as atividades que a gente vai executar nessa célula de trabalho, qual é a proporção de trabalho que realmente agrega valor para o cliente, tá? Então, toda célula de trabalho ela tem ali uma proporção de trabalho que não agrega valor do ponto de vista do cliente, mas é necessário ser executado, e algumas atividades que realmente não vão agregar valor algum, tá? Que deveriam ser eliminadas, combinadas, enfim. Mas é uma outra ferramenta que pode ser utilizada aí. A folha de trabalho padronizado combinado, né? A gente tem vídeo aí no canal sobre essa ferramenta também. O gráfico de TACT com relação ao ciclo de cada estação de trabalho, tá? E o gráfico de análise de capacidade e balanceamento, tá? Que é o Yamazuri, tá bom? Então essas são algumas ferramentas aí que a gente pode fazer uso, tá? Para o dimensionamento aí da célula de trabalho, tá bom? Bom, vamos para a etapa 3 agora, que é o desenvolvimento, tá? Então, antes de tudo, tá? Principalmente determinar o takt time, tá? Conectando assim, dessa forma, as operações com a demanda do cliente, tá? Então, a quantidade que precisa ser produzida precisa ser feita num tempo, tá? Disponível que nós temos aí para fazer, tá? E isso é feito quando a gente sincroniza o tempo disponível com a demanda que o cliente exige, tá? E quem faz isso, né, quem amarra essas duas variáveis aí, é o takt time, tá? Então, a quantidade de tempo que você pode despender em cada produto aí. A gente já viu aí nos vídeos anteriores também, que o takt nada mais é do que o tempo disponível para produzir ali a quantidade de produtos, dividido pela demanda, pela quantidade de produtos que o cliente exige nesse mesmo intervalo de tempo. Tá? Determinado o takt time e o conteúdo de trabalho, né? A gente pode calcular a quantidade de operadores, né? Que é calculado da seguinte maneira. Tá? Então ali tem aqui a fórmula, ó. A mão de obra direta é igual o tempo de ciclo manual total, tá? Então é o tempo total somado das atividades que são executadas manualmente pelas pessoas ou com ferramentas, né? Mas são executados por pessoas, dividido pelo takt time, tá? Então a razão aqui é que cada pessoa execute atividades no máximo um takt time. Então, se você tiver uma pessoa executando atividades que levam mais tempo que o takt, provavelmente você vai atrasar a entrega, tá? E se o resultado dessa conta de divisão aqui, né, for fracionado, né, você acaba tendo que arredondar para baixo, né, e tentar fazer Kaizen, né? Então tem um exemplo aqui, né, onde o tempo para montar um produto é de 225 segundos, tá? E o takt time é igual a 42 segundos. Então, fazendo a conta, né, dividindo aí 225 por 42, você chega num número de 5,37 pessoas. Tá? Então, como é que eu coloco lá 5,37 pessoas? Não tenho como fracionar. Então, eu preciso arredondar para 6. Se você precisa começar imediatamente atingindo o volume, sim. Né? Você coloca lá 6 pessoas. Do contrário, você tem a oportunidade de colocar 5, né? Então essa é a orientação na verdade. Então você coloca 5 pessoas
e em seguida já ataca o processo aí fazendo Kaizen para eliminar essa fração, esse excedente aí de 0,37, tá? Então é dessa forma aqui que é calculada a quantidade de mão de obra aí, né, de operadores que precisam trabalhar nessa célula aí de trabalho, tá bom? Em seguida, padronizar o trabalho, né? Dividir o processo de fabricação, né, em passos sequenciais de montagem. Você já tem a quantidade de tempo que pode ser despendido em cada produto, você já tem o número de pessoas, né, dimensionado. Então agora você precisa dividir esse trabalho, né, esse processo de fabricação em passos sequenciais de montagem, né, sequência lógica aí. E arranjar as estações de trabalho, né, as pessoas e as máquinas na sequência em que elas são utilizadas, tá? Discutir aí depois, feito esse mockup aí, esse desenho prévio, discutir, né, esse novo layout, esse novo mapa de processo aí, até que se chegue num consenso, né, que todo mundo concorde que aquele é o layout celular ideal ali, e isso deve incluir as pessoas que vão trabalhar na célula, tá? Elas mais do que ninguém vão saber aí dar dicas e sugestões aí para que a célula seja desenhada da melhor maneira possível, tá bom? Ok. E finalmente, né, o layout, tá? Muito se fala, né, na utilização do layout em U, não é uma obrigatoriedade, tá? Existem outros tipos de layout, né, layout em galhos que a gente fala que são processos chegando em uma linha principal, enfim, existe uma infinidade de layouts que são possíveis, né? O mais importante é que o layout permita rápida movimentação, tá, entre os postos de trabalho. Então isso faz com que as pessoas possam se deslocar de um posto de trabalho para outro rapidamente, tá bom? O ponto de início, tá, do layout deve estar próximo do ponto de saída, tá bom? E o fluxo geralmente acontece em sentido anti-horário, tá? Por quê? Tá, eu vou falar alguns porquês aqui. Tá? Porque a rápida movimentação entre postos de trabalho. Tá? Imagina que em determinado dia de trabalho uma pessoa teve que se ausentar, tá? Então a pessoa precisou faltar, né? Então se você tem aqui, eu vou mostrar aqui na tela, ó, se você olhar aqui esse desenho, se uma pessoa estiver trabalhando em uma linha de produção, para ela caminhar do ponto A, né, que da operação A até o ponto F, a distância vai ser linear. Então vai ser distante para ela caminhar até lá e depois voltar. Tá? Se você coloca o layout em U, nota que basta ela virar de costas e caminhar até o ponto F. Tá? Então é próximo, ela consegue entregar um produto ali para a operação B e já virar esperando aqui no ponto F. Tá? Logicamente a célula vai perder cadência, né? Mas ela consegue mesmo assim funcionar perfeitamente sem se desgastar tanto aí na ausência de uma pessoa, tá? E se você precisa aumentar a demanda também, esse tipo de layout ele permite flexibilidade. Nota no segundo desenho que você tem um operador em amarelo fazendo a atividade A e F e outro operador número 2 ali fazendo a atividade B, C e depois caminha até a operação E e um outro fixo lá só na operação D. Tá? Então você acaba aumentando a capacidade ali sem precisar mexer no layout, sem precisar adicionar recursos, né, equipamentos e tudo mais, tá bom? Por que o ponto de entrada é bom que seja próximo do ponto de saída, tá? A pessoa que abastece material, tá, com uma função de suporte aí que vai abastecer material, geralmente ela traz a matéria-prima, ela caminha em sentido anti-horário, tá, como está sendo mostrado aí na figura, abastecendo os processos no mesmo sentido em que abastece o fluxo de produto, tá? Então o fluxo de entrega de material em cada estação de trabalho é o mesmo sentido de fluxo de produto, tá bom? Outro ponto interessante é que se ela entra, tá, começa abastecendo ali pelo ponto A, então ela passa entregando o material no ponto A, no ponto B e assim sucessivamente até no ponto F. Quando ela chega no ponto F e vai sair de volta para o armazém, ela pode levar produtos acabados embora. Tá? Então você acaba aproveitando esse trabalho de entrega de material também para realizar a retirada. Tá? Então essa é uma das vantagens aí. Ao elaborar o layout, né,
a gente tem que levar em consideração, tá? Segurança e boa ergonomia, tá bom? Usar ferramentas manuais dedicadas e principalmente fazer uso da gravidade, tá? Para ajudar aí os operadores, não precisar ficar puxando caixa, buscando caixa, tá? Diminuir espaço, tá? E perdas com caminhada. Colocar as máquinas, né, e equipamentos próximos, né, as estações de trabalho próximas uma das outras para diminuir, né, o material que fica em processo, tá? O acúmulo de produtos semi-acabados entre as estações e matéria-prima também, tá? E eliminar os espaços onde o WIP, né, o trabalho em andamento aí, né, os produtos semi-acabados acabam se acumulando, tá? Necessariamente em alguma estação, não necessariamente, mas vai acontecer e ter um desbalanceamento aí. Então as máquinas e os equipamentos estando próximos, isso acaba evitando, tá? Impedindo isso de acontecer, tá bom? Então essas aí são alguns pontos importantes, tá? Para o desenvolvimento, né? A questão de material e ferramentas nas células, tá? Então tem uma foto aí mostrando uma estação de trabalho, né? Cheia de parafusadeiras, rebitadeiras, algumas bins com material, né? Se você notar, existe uma proteção, uma espuma de proteção ali próximo onde a pessoa encosta, né? Para não machucar as pernas durante o dia, para não enroscar nada também. Então nós vamos dar uma olhada aqui qual o significado disso tudo, né? O que ele está querendo dizer com isso, né? Com relação ao ponto de uso, tá? Materiais e ferramentas, tá, que são utilizadas nas estações de trabalho, eles têm que estar próximos do ponto de uso, tá? Então nota que aí nessa sequência de atividades aí, ó, você tem um lugar para cada item e cada item tem que ter o seu lugar definido, né? Se você for caminhando para trás aí, ó, se você olha a espuma, essa espuma preta aí que está de frente aí para a posição de montagem, nota que existe uma diferença, né? Que vai sumindo, você consegue identificar que item que não está presente, né? Rapidamente, ó. Dá para ver ali no primeiro item que está faltando um componente circular, no segundo está faltando a caixinha branca, né? O componente amarelo ali não está presente na segunda. Então, nota que a gestão é visual, né? As ferramentas e os materiais são facilmente identificados, aí, o que está faltando e o que não está. Então, essas sequências, a célula de montagem aí, e se você precisar fazer diferentes montagens em cada célula dessa aí, né, você consegue também, né? Provavelmente aí cada célula tem disponível todos os tipos de materiais que podem ser usados para fazer a montagem, tá? Então essa é uma maneira aí de fazer, né, buscar deixar os materiais e ferramentas próximas do ponto de uso, tá? Não precisa agachar, nem buscar atrás da bancada, né? E nem buscar em outro lugar aí ferramentas que eventualmente ele possa utilizar, tá bom? Em segundo, a questão de mobilidade, né? Então, tornar as estações de trabalho móveis, né? Não deixar que elas criem raízes no chão, né? A gente fala que as estações de trabalho não são árvores, né? Então elas não devem criar raízes, né? Buscar sempre tornar elas móveis. Como que você faz isso, né? Você coloca rodízios, ó. Nota aí na foto que tem rodízios aí, né, na estação de trabalho, né, no solo. E a parte de cima, né, ó, se você notar, ela está conectada, tem uma mangueira flexível ali, né, os componentes, todas as conexões são flexíveis, então permite um rearranjo do layout muito fácil, né? Então, se você precisar rearranjar o layout ou adicionar, remover recurso ali de montagem, tá? Esse tipo de desenho aí das estações de trabalho torna isso muito prático. Tá bom? Bom, questão de mobilidade. E agora com relação à gestão, né? Toda a célula de trabalho tem aí atividades de suporte e gestão, né? Então é importante você ter uma matriz de habilidades, tá? E mapear, né? Quais pessoas sabem fazer quais operações, tá? De maneira que uma pessoa possa fazer diversos procedimentos, né? Na mesma célula. E treinar essas pessoas para serem operadores multifuncionais, tá? Então ela sabe fazer a montagem em qualquer etapa desse processo, tá bom? Isso dá flexibilidade
e ajuda o time a ter responsabilidade, né, pelos seus processos. Então as pessoas são responsáveis por tudo que está acontecendo ali. Tá? Então essa matriz de habilidades aí é muito importante, tem um exemplo aí na figurinha, tá? Mas isso varia muito também de empresa para empresa, mas basicamente ali são 4 quadrantes, né, mapeando o nome das pessoas e as funções disponíveis na célula de trabalho ali, e quais pessoas estão treinadas, ou só foram expostas ao processo, ou são capazes de ensinar outros operadores, tá? Então essa é a função aí da matriz de habilidades, é uma das atividades de suporte, né? A questão da disponibilidade, né, dos equipamentos, principalmente células que possuem máquinas e equipamentos, né, de suporte à montagem. Então, medir a disponibilidade desses equipamentos e fazer a gestão, tá, das manutenções preventivas, corretivas, do tempo que leva para corrigir os problemas que acontecem. Tá? Então, o TPM, né, o Total Productive Maintenance, é um programa muito importante para ser incorporado aí nas atividades, tá? De maneira que a célula fique o maior tempo possível disponível, tá? Senão você acaba gerando aí desperdícios, né? Esperas por quebra nos equipamentos, dificuldades de montagem, tá? E fazer a abordagem, né, de responsabilidades, de Kaizen de um ponto, né, a melhoria de um ponto que o TPM traz aí, né, entre outras coisas que o TPM ajuda, né, é um outro universo aí que a gente pode explorar depois uma outra série de vídeos, né, mas os pilares básicos ali do TPM são muito importantes aí para esse tipo de layout celular aí funcionar da maneira esperada, tá bom? E a questão da gestão visual, né? Então, um ponto importante a gente falou aí há pouco que os indicadores, a gestão visual, né, deve ser feita e ser de fácil acesso. Tá? As pessoas confundem um pouco fazer a gestão visual, né, do que fazer o apontamento de informações e torná-las visuais. Tá? Se você tem lá um quadro onde você coloca o horário, a quantidade, né, o tipo de produto, a quantidade produzida, a quantidade que você deixou de produzir, tá? Você não está usando essa informação para nada, é melhor que você não faça esse apontamento e tire esse quadro, tá? Você está colocando ali uma atividade que não está agregando valor algum, tá? Por outro lado, tá, a gente tem aí situações e bons exemplos em algumas fábricas, tá, que as pessoas fazem realmente a gestão visual. Então, o quadro é utilizado para sinalizar para a gerência, né, e para os supervisores e as pessoas que passam ali no processo, tá, que uma pessoa faltou, tá, que o índice de qualidade está baixo, que aconteceu um problema de segurança. Tá? Então, os quadros devem ser utilizados, né, a gestão visual deve ser utilizada de maneira a tornar essas informações úteis. Tá? Essa é uma distinção muito importante de fazer o apontamento visual lá do quadro, né, da gestão visual, tá bom? Então, só ter lá um quadro com um monte de indicadores que ninguém lê, que ninguém usa para nada, tá? Isso só vai gerar carga de trabalho papelada para as pessoas que estão tendo que operar o processo ali, tá bom? Então, se você não faz uma comunicação entre troca de turnos na frente dos quadros, tá? Não comunica se teve incidentes ou acidentes, se você não comunica problemas de qualidade que você teve durante o turno para o próximo turno utilizando a gestão visual, tá? Você está perdendo uma grande oportunidade aí de fazer realmente, efetivamente aí a gestão visual da sua célula de trabalho, tá? A abordagem aqui, né, são os pilares aí que a gente chama de SQECP, né? Então, a abordagem que a gente utiliza aqui é o SQECP, né? Que é segurança, qualidade, entrega, custo e pessoas. Tá? Acabei esquecendo aqui. Mas, que é, né? Se você notar, entrega através da matriz de habilidades, a questão de segurança, indicadores de qualidade, linearidade e produtividade, né? Ou volume produzido, as métricas de melhoria contínua, tá? Resumo dos projetos Kaizen e futuras oportunidades de melhoria, onde estão os focos de ataque ali
né, onde estão sendo concentrados os esforços de melhoria contida naquela célula de trabalho, tá? Então, nesse sentido aí que a gestão visual deve ser utilizada, tá bom? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas com relação ao layout celular, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos aí, tá? Deixa o seu joinha se gostou, seus comentários, críticas, sugestões, enfim, deixa aí nos comentários, tá? Eu procuro ler todos e compartilho aí as respostas. E para esse vídeo aqui é tudo. Até o próximo vídeo e um forte abraço. Até mais. Tchau.